boa tarde. Seja bem-vindo a mais um culto da IBN, Igreja Batista das Nações. Estamos aqui reunidos mais uma vez neste culto virtual para nós louvarmos e nós bendizermos o nome do nosso Deus. E queremos te convidar nesta hora a que você esteja conosco, todos nós juntos, ainda que, entre aspas, separados, não é, por conta desses momentos que nós estamos vivendo, mas juntos graças à tecnologia que nós hoje podemos utilizar, para que nós possamos bendizer e ouvir a voz do nosso Deus. Eu quero começar esse culto lendo para você um trecho da palavra, um trecho da Bíblia, que está no Salmo 145, a partir do verso de número 1, que diz assim: Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Amém. Dessa maneira nós começamos o nosso culto lembrando que Deus, Ele é Deus soberano, Deus, Ele é Deus poderoso, Senhor sobre todas as coisas, Senhor sobre a sua criação, mas que mesmo sendo tão poderoso, nós temos o testemunho da palavra que diz que Ele nos ama, que o desejo do seu coração é nos guardar, que o desejo do seu coração é estender a sua salvação para as nossas vidas através do seu Filho Jesus Cristo. E por conta disso, ou por causa disso, nós temos motivos para nos alegrar, ou independente das circunstâncias que nós vivemos, independente do dia a dia que nós temos, porque nós sabemos que existe um Deus que nos ama. Eu quero convidar você então agora nesse momento, a você aí no seu lugar, a você fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça, para nós termos um momento de oração. Santo Deus e Pai, nós queremos nos colocar diante da Tua maravilhosa presença para entregar as nossas vidas neste momento e durante este culto. Ó Deus, que durante os louvores que nós vamos cantar a Ti, o nosso coração possa se abrir na Tua voz. Que durante a pregação da Tua palavra, o Teu Santo Espírito possa falar conosco, confortando, consolando e transformando as nossas vidas. Ó Deus, tudo isso nós te pedimos e desde já te agradecemos e te louvamos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos então agora continuar com o nosso culto através dos louvores que nós vamos cantar a Ele. Aleluia! Vamos adorar a esse Rei, a esse Deus maravilhoso, digno de receber toda a honra, glória e exaltação. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Digno de receber a glória, declare, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, declare, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus, a Jesus.
Povo de Deus, povo abençoado, você é muito bem-vindo ao culto da IBN. É muito bom ter você aqui conosco. Mas antes da palavra de hoje, eu quero trazer aqui um comunicado. Como vocês sabem, nós estamos nesta situação há quase um ano, ou seja, gravando os vídeos assim, não tão de forma profissional, mas de uma forma um pouco mais caseira, mas procurando levar a palavra de Deus até você, para que você seja cada dia abençoado pela palavra do Senhor. Eu sei que tem muita gente que estão nos vendo, outros que estão nos ouvindo através da rádio lá em Carpina. Que Deus abençoe o coração de vocês. Mas antes da palavra de hoje, eu quero fazer um comunicado. Como eu sou o pastor e responsável por toda essa transmissão online do nosso culto, eu quero dizer que devo estar fora por uns 15 dias, não porque estou viajando, mas porque estou mudando de residência e tantas coisas estão envolvidas nesta mudança, desde a suspensão da internet, até mesmo a nova instalação na minha outra casa. Então, a partir de hoje, dentro de 15 dias, eu devo estar fora. Mas eu quero dizer o seguinte, tenho orado por cada um de vocês, que Deus abençoe grandemente o seu coração. Mas nessa condição, 2 irmãos da igreja vão estar aí com a responsabilidade da palavra. Hoje vai ser o Eduardo que vai trazer a palavra e no próximo fim de semana será o irmão Rogério. Então, que Deus abençoe o seu coração e espero logo voltar. E nós estaremos aqui orando, intercedendo por você e por sua família. Fique agora com a palavra e que Deus te abençoe. Irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto online ao Senhor. Que neste dia você esteja com os ouvidos bem atentos para ouvir a palavra de Deus, que nos traz tanta paz e tanta alegria. E eu quero começar este momento da palavra da melhor maneira, com a oração. Feche seus olhos onde você estiver. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos na Tua presença, reunidos mesmo que virtualmente, em Teu nome, e sabemos então que o Senhor está presente conosco. Pedimos Tua sabedoria e, de acordo com a luz da Tua palavra, o Senhor nos abre o entendimento, o Senhor nos dê sabedoria, inteligência, conhecimento, a graça do Senhor, para aprendermos do Senhor e aumentar a nossa fé, ouvindo a palavra do Senhor. Te agradecemos mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Que bom que você está aqui hoje e nós vamos ouvir um pouco sobre a própria palavra de Deus. E o tema da mensagem de hoje é o amor pela palavra. Vamos lá? Eu quero apresentar aqui alguns dos motivos pelos quais a Bíblia deve ser a referência principal na nossa vida. Um verdadeiro manual de instruções, que deve ser seguido em todos os detalhes. Se você for me acompanhar com a sua Bíblia, você pode perceber alguns termos ou expressões diferentes, talvez, mas não se preocupe. A versão da Bíblia que eu utilizei para os textos que eu vou ler aqui foram da edição contemporânea de Almeida. Se for a sua Bíblia uma outra versão, fique tranquilo, são apenas alguns termos diferentes. Agora sim, vamos iniciar a palavra. Você já deve ter escutado a expressão pessoa de palavra. Ela significa que alguém é fiel e cumpre o que diz. Ela respeita os compromissos e é alguém com quem se pode contar, alguém que você pode confiar. Em algumas outras situações, você pode tentar convencer alguém sobre um fato que aconteceu e você pode dizer, então, eu dou a minha palavra. Isso confere autenticidade e certifica que aquilo de fato aconteceu, é verdade e você garante aquilo, você assina embaixo. Por outro lado, eu tenho certeza também de que você conhece pessoas em que você não pode confiar de forma alguma. Nem que seja um simples bom dia, a pessoa pode pegar esse bom dia e inverter completamente. Tudo que sai da boca desse tipo de gente é engano, mentira, falsidade.
não se pode confiar em uma única palavra do que dizem. É triste, mas muitas pessoas são assim. Sobre esse tipo de gente, há muitas referências na Bíblia. Elas são filhas do pai da mentira, o diabo, segundo as palavras de Jesus lá em João capítulo 8, versículo 44. Jesus disse: o diabo é o pai da mentira. Ao longo de toda a narrativa bíblica, nós vemos Deus agindo de diversas maneiras, nas mais variadas situações, em momentos históricos diferentes, mas algo que permanece inalterado, desde lá até hoje, é o cumprimento fiel de tudo aquilo que o Senhor falou, do início ao fim. Recentemente, você deve ter ouvido falar sobre isso, alguém falou que a Bíblia precisaria ser atualizada, como se fosse um aplicativo qualquer. Isso faz sentido se você considerar uma geração mimada e incapaz de receber uma reprovação. Uma geração que insiste em forçar o mundo para que ele se adeque aos seus desejos e vontades. Eles buscam forçadamente alterações na língua portuguesa, por exemplo. Buscam também alterações nas leis para que eles tenham privilégios, não direitos, privilégios. Buscam também uma aceitação total daquilo que fazem de abominável, de forma que ninguém mais possa nem mesmo se expressar sobre o que é correto, bom e louvável. Eles rejeitam diretamente e abertamente a palavra de Deus. Sobre isto, sobre eles, também está escrito em Romanos, capítulo 3, versículo 4. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A palavra de Deus se cumpre, não se preocupe. Pense comigo. Quais são os maiores objetivos na vida das pessoas? Normalmente o sucesso profissional e as riquezas ocupam as primeiras posições na lista. Isso é muito comum. Tanto é que as pessoas vão estudando cada vez mais e trabalhando cada vez mais, horas extras, 2 empregos, 3 empregos, vão fazendo mais e mais para alcançarem um nível que elas imaginam que seja melhor. Pois bem, então, pensando nisso, o primeiro texto que me vem à mente sobre o assunto é o que se encontra no livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 8, que diz o seguinte: Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Como eu falei no início, a Bíblia deve ser o nosso manual de instruções. Se o objetivo da sua vida é ter sucesso e prosperar, a primeira coisa que você deve fazer é conhecer a palavra de Deus e seguir as instruções das Escrituras Sagradas. O segredo está ali, o segredo do sucesso, o segredo da prosperidade, está ali tudo escrito. O contexto aqui, para que você entenda melhor esse momento de Josué, é o momento em que Deus estava instruindo e motivando a Josué, logo antes de fazer o povo de Israel entrar na terra prometida. Naquele momento, Moisés, o grande líder do povo, desde a saída do Egito, lá da escravidão do Egito, havia acabado de morrer. Moisés havia acabado de falecer. E fazendo então que a posição da liderança do povo ficasse a cargo de Josué, como o Senhor o havia instruído um pouco antes. Logo no momento de sua posse, digamos assim, Deus já o estava ensinando de que forma ele poderia guiar o povo, derrotar os inimigos e conquistar toda aquela terra, a qual buscaram por 40 anos andando pelo deserto. 40 anos. Aqui eu já quero te fazer pensar e lembrar sobre este período específico. O povo ficou 40 anos no deserto, até que aqueles que se rebelaram contra o Senhor ficassem pelo caminho. Eles foram morrendo com o passar desse tempo. Portanto, com rebelião contra a palavra do Senhor, nós já percebemos que não se chega a lugar algum. Pelo contrário, você pode passar a vida inteira circulando num deserto sem fim, até que você se renda à vontade do Senhor. Não porque o Senhor seja um carrasco ou seja um Deus castigador, de forma alguma.
mas porque está escrito. E ele está sendo, dessa forma, simplesmente aquilo que ele é, justo e fiel. Ele disse e ele cumpre. As instruções para nós estão escritas aqui há bastante tempo. Nós é que falhamos, erramos e pecamos por não conhecermos as palavras do Senhor, as Escrituras. Nós não estudamos o suficiente, nós não lemos o suficiente, não passamos tempo suficiente com Deus para aprendermos de Sua palavra. É bem claro isso, né? Dessa forma, nós já aprendemos até aqui então que a palavra de Deus instrui, motiva, guia, fortalece. Aprendemos que ela é santa e é fiel. Mudando um pouquinho o contexto, mas ainda no tempo das conquistas das terras pelo povo escolhido, eu vou te falar agora sobre uma história no mínimo curiosa, presente no livro de Números, entre os capítulos 22 a 24. Escute com atenção. Balaque era o rei da terra de Moabe, perto de onde os israelitas estavam acampados. Como era um povo muito numeroso, o povo de Israel, Balaque ficou assustado e chamou a Balaão, um profeta, para que amaldiçoasse o povo de Israel. Balaão, porém, disse que falaria apenas aquilo que o Senhor o mandasse falar. Claro, ele sabia que Deus tinha o controle de todas as coisas. Ele conhecia o Senhor. Balaque insistiu, mandando mais mensageiros, seus príncipes e algumas autoridades, para que fossem insistir com Balaão. Mas a resposta deste foi a mesma. Ele não falaria nada contra a palavra do Senhor. Nada que o Senhor não mandasse falar. Num certo momento, entretanto, ele acabou indo ao encontro de Balaque, montado em sua jumenta. No meio do caminho, um anjo do Senhor se colocou à frente da jumenta que o viu e ela temeu. Por 3 vezes, Balaão bateu na jumenta por ter parado, mas o Senhor abriu a boca da jumenta, escute bem isso, o Senhor abriu a boca da jumenta para falar com Balaão. Isso para falar com o profeta, que ouvia a voz do Senhor. Isso está lá em Números, no capítulo 22, no versículo 30. E a jumenta disse o seguinte: porventura não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Tenho eu o costume de agir assim contigo? E ele respondeu: não. Imagine só como ficou Balaão vendo essa cena. Uma jumenta falando. Em seguida, o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele pôde ver o anjo com a sua espada desembainhada na mão. O anjo então explicou que ele estava prestes a matá-lo, mas a jumenta o salvou. Para te ajudar a visualizar essa cena, eu vou te levar ao livro de 1 Crônicas, capítulo 21, nos versículos 16 e 30. O 16 diz o seguinte: levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre o céu e a terra, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. E aí, no versículo 30, ele diz o seguinte: mas Davi não podia ir até lá para consultar ao Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Não sei se era o mesmo anjo, não sei se era a mesma espada, mas o rei Davi, um valente dos exércitos, um rei experiente em batalhas, estava aterrorizado com uma espada. Então imagine ver isso diante dos seus olhos, bloqueando seu caminho. Com certeza foi uma cena muito forte o que o Balaão viu ali. E um detalhe aqui, o Senhor enviou apenas um único anjo para atacar a cidade naquele momento, atacar Jerusalém. Um anjo com uma espada. Balaão estava então diante do anjo com a espada na mão, e imagine o susto, o temor que ele teve ali. Assim como Davi, ele deve ter ficado aterrorizado. Para encerrar essa história do Balaão,
ele chegou ao rei Balaque e, de acordo com a palavra do Senhor, abençoou o povo de Israel, indo contra a vontade de Balaque, que era de amaldiçoar Israel. Tudo que ele pôde fazer era abençoar Israel. Essa era a vontade do Senhor. Impressionante essa história, não é mesmo? Bom, mudando agora para uma outra história, e tendo em mente essa confiança na constância e infalibilidade do Senhor, nós vamos prosseguir mudando para um outro personagem bíblico, Davi, que eu acabei de citar. Davi foi o maior rei de Israel, e não foi por acaso. Ele buscava ao Senhor constantemente, com amor, com ardor, com afinco, conhecendo a palavra de Deus em detalhes. Tanto é que desde sua mocidade ele meditava na palavra e nas obras e maravilhas do Senhor. Desde muito novo, desde bem pequeno mesmo, Davi foi pastor de ovelhas e compôs grande parte dos salmos que fazem parte hoje da Bíblia que nós temos em mãos. Talvez o mais conhecido seja o Salmo 23, e você pode até falar o começo dele aqui comigo. Ele começa com aquelas doces palavras: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Que delícia imaginar essa cena. Parece uma cena de férias, né? É muito bom imaginar, ler esse salmo e imaginar a cena, e pensar na fidelidade, no amor, na proteção do Senhor. E é muito fácil, então, por essas palavras, perceber aqui a intimidade de Davi com o Senhor. A confiança evidente nessas palavras só pode ser alcançada quando há um relacionamento, quando há conhecimento e quando passamos um longo tempo com alguém. É isso que Davi fazia com o Senhor. Com o passar dos anos, com o passar do tempo, o Davi tornou-se um exímio especialista ali no uso da funda, com a qual ele derrubou com apenas uma pedrinha o gigante Golias. O pequeno Davi, naquele momento, era ágil e destemido, mas ele não se prontificou a enfrentar o gigante só para arranjar uma briga. Ele não foi lá em vão. Note que Davi não saiu para o campo de batalha contra o gigante filisteu apenas confiando nas suas habilidades com a funda. Aliás, ele se negou a usar a armadura, o escudo, a espada e o capacete que lhe foram oferecidos pelo rei Saul, pois eram grandes demais, pesados demais para ele. Na verdade, o Davi, aquele menino, foi ao campo de batalha enfrentar o gigante Golias, apenas dizendo o que está escrito em 1 Samuel 17,45. Eu vou ler agora para você. Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Que audácia desse menino, deve ter pensado o inimigo. Que loucura podem ter pensado os outros, até o povo de Israel. Para a surpresa de todos, logo em seguida, todos os presentes, de ambos os exércitos, puderam ver que Deus exalta e dá vitória a todo aquele que se chama pelo nome do Senhor e que confia em seu poder. Forte isso. Perceba que Davi não venceu apenas um soldado valente, um herói do exército inimigo. Ele venceu aquela batalha, ele deu ânimo a todo o exército de Israel, que depois foi atrás do exército inimigo, e fez lembrar a seu povo quem é o Deus a quem eles serviam. Por este período da vida de Davi, nós aprendemos que a palavra de Deus é poderosa, eficaz, surpreendente e, mais uma vez, ela nos faz conquistar. Se você gostou dessa história, eu vou te contar uma outra agora. É uma outra passagem bíblica em que Jesus vence a tentação do diabo apenas citando a palavra de Deus. E para isso eu peguei o texto lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Isso também está nos outros evangelhos, em Mateus e Marcos, mas eu peguei o de Lucas.
vamos lá. Jesus estava em jejum no deserto por 40 dias. Lembra que o povo ficou no deserto por 40 anos? Pois é, e ele foi perecendo. Só alguns selecionados puderam entrar na Terra Prometida. Jesus ficou aqui no deserto em jejum por 40 dias. Durante esse período ele foi tentado pelo diabo. O povo também foi tentado. Foi tentado com fome, com sede, com medo. O povo se esquecia de que o Senhor estava controlando toda a situação o tempo todo. Mas com Jesus foi diferente. Veja só esses detalhes desse momento. Imagine-se primeiro num deserto, sem comida por tanto tempo. O que você não daria por um prato de comida? Por um pouquinho que fosse. Pois é. O diabo sabe das condições e fraquezas humanas. Foi exatamente isso que ele usou para tentar a Jesus. Para saciar a fome, sugeriu que Jesus transformasse, pelo seu poder, as pedras em pães. Para obter toda a glória que o mundo pode dar, para chegar àquele sucesso que falamos no início, ele ofereceu poder, domínio, autoridade, bastando para isso que Jesus se inclinasse diante dele e o adorasse. É astuto o inimigo. E para incitar a vanglória e o orgulho, sugeriu que Jesus se jogasse de uma grande altura, para que os anjos o segurassem, forçando Deus a agir para salvar o seu filho. Veja que o diabo tentou a Jesus nos 3 pilares da fraqueza humana: a fome, indicando aí as condições físicas; a glória, fazendo lembrar a fama, a autoridade, o poder; e o orgulho ou autossuficiência, o ego, a usurpação do poder de Deus. Jesus poderia ter usado ali o poder que ele tinha e clamado a Deus: Pai, me salva. De alguma forma ele poderia ter se livrado fazendo algo assim, mas seria justamente aí que ele cairia, o que não aconteceu. Vamos então ver as respostas de Jesus para o diabo. Sobre os pães, ele falou o seguinte: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Sobre a glória e o poder e a autoridade, ele disse: está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Sobre o orgulho, a autossuficiência, o ego, ele completou: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele não usurpou o poder de Deus. Ele não usou o poder de Deus para contrariar o inimigo ali. Ele simplesmente usou a palavra: não tentarás o Senhor teu Deus. Depois disso, o inimigo já não pôde prosseguir e os anjos do Senhor chegaram para servir a Jesus. Então, só pela palavra, apenas pela palavra, Jesus venceu. Ele venceu as fraquezas humanas, apenas com a palavra de Deus. Jesus chegou ao sucesso. Pronto. Como é bom ver tudo isso acontecendo quando a palavra de Deus é bem conhecida e perfeitamente manejada, não é mesmo? Aleluia! Como a palavra de Deus é poderosa. Imagine se segurando uma espada. A palavra de Deus é uma espada. Imagine-se sabendo usar bem essa espada. Além dos pontos que já vimos agora há pouco, há diversos versículos bíblicos que comprovam a perfeição da palavra de Deus. Vamos ver alguns textos. Davi disse no Salmo 119, no versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, onde quer que andarmos, nós devemos ser guiados pela luz da palavra, para não tropeçarmos na escuridão. Um pouco mais no início do mesmo Salmo, ainda, o 119, lá no versículo 11, Davi disse: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Para eu não pecar contra ti. Mas o que isso significa? Qual seria a ligação entre guardar a palavra e o pecado? Ora, é muito simples. E a explicação
está presente em muitos outros textos, como em Efésios, por exemplo, capítulo 5, versículo 26, onde está escrito sobre a purificação e a santificação pela palavra. E também durante a oração que Jesus fez um pouco antes de ser preso, enquanto orava pelos discípulos. Jesus orava da seguinte forma, só um trecho da oração: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isso está lá em João 17:17. Por falar em verdade, como saber que a palavra de Deus é a verdade? Nós temos muitos indícios claros disso na Bíblia, e tem um texto aqui em João, capítulo 14, versículo 6, quando Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Além disso, João também escreveu assim no capítulo 1, no verso 1 também. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é a palavra de Deus, ou seja, é Jesus Cristo. Agora você entendeu qual é a relação da palavra de Deus com o pecado? Jesus, o Verbo, a palavra, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, amados, Jesus é quem nos purifica, nos santifica, para que possamos novamente ter livre acesso ao Pai, sem o muro do pecado, sem impedimento algum. Lá em 1 Pedro, também, no capítulo 1, versículo 23, o apóstolo diz o seguinte: tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. E ele reafirma lá no versículo 25, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Eu vou repetir, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ela não precisa ser atualizada. Ela é perfeita, por isso ela é eterna. As coisas imperfeitas são passageiras. Então, falar de atualização da Bíblia é afirmar que ela está errada. De forma alguma. Não caia nesse erro. Continuando. Jesus também diz, lá no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 9, eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim salvar-se-á. Entrar onde? No reino dos céus. Entrará e sairá e achará pastagens. Se você ainda acha que todos os caminhos levam a Deus, eu vou te dizer que você certamente precisa ler muito mais a Bíblia, para que você seja liberto pela verdade, liberto pela palavra, liberto por Jesus. Se você ainda pensa que todos os caminhos levam a Deus, você ainda está amarrado, ainda está preso, ainda está enganado, tendo a cegueira espiritual que o diabo colocou nos seus olhos. Como o nosso Salvador também disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso está lá em João 8,36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é a polícia que pode te libertar. Não é uma autoridade, um governador, um prefeito, um presidente, um rei que pode te libertar. É o Filho de Deus. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso libertador. Mas, libertador do quê? Somos livres de quê? Você pode me perguntar. Livres do pecado. Livres dessas cadeias com que o pecado nos acorrenta, nos prende e nos oprime. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, dos versículos 55 a 57, ele diz o seguinte: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão do pecado, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Acontece, meus queridos, que Jesus venceu a morte.
Jesus venceu o pecado. Jesus venceu o diabo. Tudo isso ele fez por amor a mim e a você. Este é o Evangelho da salvação. Estas são as boas novas que nós devemos levar pelo mundo todo, espalhar as boas novas, espalhar a semente da palavra, para que ela germine em boa terra. Nós sabemos que nem todos os que ouvem praticam a palavra. Nem todos os que recebem a palavra de Deus a recebem com alegria. Muitos a recebem com portas fechadas, com ouvidos fechados. Muitos a recebem com maldição. Muitos a recebem sem compreendê-la e acabam negando aquilo de mais precioso que pode trazer salvação, pode trazer vida para elas. Elas pecam por não conhecerem as Escrituras. Agora, irmãos, já partindo para uma conclusão, eu quero te fazer lembrar de um dos textos mais famosos da Bíblia. Provavelmente o mais famoso é João 3,16. Capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, está escrito na palavra, hoje é o dia da salvação. E se você ainda não fez isso, entregue-se ao Senhor. Aceite a Jesus hoje mesmo como seu Senhor e Salvador. Deus está com os braços abertos para você, apenas te esperando, e é tão simples. O sacrifício já foi feito. Jesus já fez isso por nós. Nós não precisamos ser pendurados na cruz. Nós não precisamos ser humilhados. Nós não precisamos oferecer sacrifícios. Jesus é chamado de Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, porque os judeus ofereciam sacrifícios para a remissão de pecados, sacrifícios de animais. Jesus foi feito o sumo sacerdote, foi feito o sacrifício perfeito. Esse é o plano da salvação de Deus. Jesus enviou o seu Filho para que nós tivéssemos livre acesso ao Senhor. Nós tivéssemos santidade, para que nós fôssemos purificados, santificados por Ele. Jesus é a palavra, Jesus é o pão que desceu do céu. Jesus é o pão que nos alimenta, é o pão da vida. Jesus é a água da vida que mata a nossa sede. É só em Jesus que há salvação, e nenhum outro nome. Não há Deus fora do Senhor. Então, se você entendeu essa palavra hoje, onde quer que você esteja, feche os seus olhos e repita comigo essa oração bem simples. Senhor Deus, eu reconheço que sou pecador. Eu creio que Jesus veio ao mundo em carne, sofreu e morreu pelos meus pecados na cruz, mas que ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. Eu hoje confesso a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém. Pronto? De acordo com Romanos 10, versículo 9, você precisa apenas dizer as palavras dessa oração. Jesus já fez tudo por nós e disse ainda na cruz, está consumado. Lá em João 19:30, isso está escrito. Jesus falou lá na cruz, está consumado. E então, ele entregou a Deus o seu Espírito. Naquele momento, Jesus morreu. E ele disse, está consumado. O que mais você precisa? Se já está feito, o que você acha que precisa fazer? Nós só precisamos reconhecer a Jesus Cristo como o Messias, como Senhor, Salvador, o nosso libertador. É simples. O mais difícil já foi feito, acredite.
terminando essa palavra hoje, irmãos, nós clamamos Maranata, vem Senhor Jesus. Lá no finzinho de Apocalipse, uma das últimas palavras é essa, Maranata, a hora vem Senhor Jesus. Estamos aguardando. E em breve Ele vem. Não perca seu tempo. Aproveite a vida com Jesus. E como sempre eu encerro, eu digo, Deus abençoe você e sua casa. Queremos te ver, Pai. Queremos te ver, Jesus. Abra os nossos olhos, Senhor. Abra os meus olhos, Senhor. Abra os meus olhos, Senhor. Quero te ver. Quero te ver. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exaltado nos altos céus, brilhando na luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado nos altos céus, brilhando na luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abra os meus olhos, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Eu quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exaltado nos altos céus, brilhando na luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado nos altos céus, brilhando na luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Declare. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver, Senhor. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Eu quero te abraçar. Quero te ver, Senhor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Queremos te ver, Jesus. Quero te ver.